pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo na correria, acabei de chegar do SBT Sport Rio, você vê, ó, tava até com o óculos pendurado aqui, bonezinho, tô gostando dessa skin, bonezinho, vou ser sincero, tô gostando de usar boné agora. Galera, correria máxima, muita informação no Flamengo, Alexandro chegou falando e Alexandro já pode estrear com a camisa do Flamengo. Alcaraz teve o primeiro treino com os novos jogadores lá no Ninho do Urubu, já cumprimentou o Tite. Gonzalo Plata chegou ao Rio de Janeiro, foi anunciado e nós vamos trazer detalhes dessa operação, os valores exatos que o Flamengo pagará para ter o jogador até 2029. Tem também venda no Flamengo, o Flamengo acertando venda de um volante por 12 milhões de reais, nós vamos trazer os detalhes. E notícia ruim confirmada no Flamengo sobre Michael e De La Cruz, galera. Pois é, nem tudo é notícia boa, a gente vai contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, ativar o sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e de graça, sem pagar nada. Compartilha também o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo, chegou na manhã dessa sexta-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao novo clube e iniciar a trajetória na equipe carioca. E ele deu entrevista à Flá TV, falou sobre o acerto com o Flamengo. Declaração bonita, chegou falando bem. Abre aspas para Alexandro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanho desde quando era pequenininho, desde que era um menino lá de Bom Pastor, em Catanduva, onde ele é criado, onde ele foi criado, onde ele nasceu. O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo mundo. Não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto, me sinto orgulhoso. É uma honra fazer parte dessa família. Chegou falando bonito, rapaz. Discurso bem parecido com o técnico Tite. Inclusive o Tite foi um fator crucial para o Alexandro ter topado o projeto do Flamengo. Alexandro tinha proposta de vários outros clubes, por exemplo, o São Paulo era um clube, o Botafogo era outro clube, não só aqui no futebol brasileiro, no exterior também. Mas a conversa com o Tite foi crucial para ele topar esse projeto. Arrisco a dizer que o Alexandro chega para ser titular. O estilo de jogo dele, eu acho que se encaixa melhor ao estilo de jogo que o Tite gosta de um lateral esquerdo. Não, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito mais ofensivo. E o Alexandre, inclusive, ele já pode estrear com a camisa do Flamengo. Está no bid, está regularizado, pode entrar em campo. Claro, vai depender da avaliação da comissão técnica, se ele joga no domingo ou não, ou se ele é pelo menos relacionado no domingo contra o Corinthians. Lembrando que para esse jogo, o Tite provavelmente terá o retorno do atacante Gabigol. Esse jogador tem feito muita falta ao Flamengo, um jogador extremamente importante, não só Gabigol não, Pedro, desculpa, eu falei Gabigol, mas é Pedro, tá bom? Peço desculpa aí. O Pedro tem sido muito importante, não só pelos gols, mas também pela forma como joga. Um jogador que dá assistência, dá passe, segura bem a bola. Hoje no Flamengo, na ausência dele, não tem ninguém que faça isso. O Bruno Henrique quebra o galho ali como falso 9, o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos, longe de ter o mesmo nível de futebol do atacante Pedro. Alcaraz, outro jogador que já foi anunciado, hoje treinou pela primeira vez com os novos companheiros lá no Flamengo. Inclusive a camisa caiu muito bem no novo jogador do Flamengo. Até a gravação desse vídeo aqui, o nome dele não tinha entrado no bid, mas o Flamengo estava correndo na parte burocrática para fazer o jogador entrar no bid e ser regularizado e, consequentemente, poder entrar em campo com a camisa do Flamengo e fazer a sua estreia já contra o Corinthians. Lembrando que ele chegou falando que está pronto, estava treinando normalmente, enfim, que quando o Tite quiser, ele já pode jogar. Outro reforço que foi anunciado pelo Flamengo nessa sexta-feira, Gonzalo Plata, o equatoriano. Enfim, a novela acabou, foi uma negociação extremamente difícil junto ao SAD do Catar, uma negociação que não foi fácil, toda hora o documento ia, voltava, com mudança de cláusula. Foi muito difícil essa negociação e o Flamengo, enfim, conseguiu a contratação e anunciou de maneira oficial.
ele vai ter contrato com o Flamengo até agosto de 2029, tá bom? Contrato longo, são 5 temporadas. E no anúncio eu achei bacana, cara. O Flamengo fez referência às lembranças lá de Guayaquil, local que o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2022 em cima do Atlético Paranaense. Detalhes dessa contratação. Repito, contrato até agosto de 2029. O Flamengo vai pagar inicialmente cerca de 25 milhões de reais, dá em torno de 4 milhões e 250 mil dólares ao Saad, e é um percentual que o Flamengo está comprando, é superior aos 30% iniciais que o Flamengo iria comprar. Isso, inclusive, foi um dos entraves dias atrás. E a operação envolvendo todo o pacote pode chegar a 9 milhões e 100 mil dólares. Isso dá em torno de 52 milhões de reais atualmente, porque aí depende de metas estabelecidas. Por exemplo, ele vai batendo metas e aí o Flamengo é obrigado a comprar percentual a mais junto ao Al-Saad. Na verdade, o Flamengo fez isso porque o Al-Saad ele só queria negociar se fosse pelo valor que eles tinham investido para contratar o Gonzalo Plata. Aí o Flamengo negociou dessa maneira. Beleza, a gente no fim das contas pode até pagar o valor que vocês pagaram, mas inicialmente a gente compra um percentual e se ele for batendo as metas a gente vai adquirindo mais percentual. No fim das contas vai ser bom para o Flamengo, porque se ele performar e bater essas metas é sinal que está valendo a pena o investimento. Então eu acho que o Flamengo negociou de maneira extremamente correta. Vamos agora falar das duas notícias ruins. Depois a gente fala da venda do volante do Flamengo, tá bom? Vamos lá. Hoje, pela manhã, o Flamengo confirmou as informações que a gente trouxe no vídeo de ontem. As lesões musculares confirmadas tanto no meia de la Cruz quanto no atacante Michael. No caso do Michael, uma situação um pouco mais grave. E esse jogador, ele pode voltar a jogar apenas em novembro. A tendência é que ele volte em outubro, se tudo ocorrer bem, mas existe a chance de ele ficar até 60 dias longe dos gramados, por conta da grave lesão que ele sofreu. Na verdade, tanto o Michael quanto o De La Cruz sofreram lesão no mesmo lugar, músculo posterior da coxa direita. A situação do Michael é mais grave e a situação do De La Cruz é um pouco menos grave, digamos assim, e ele pode ficar um mês longe dos gramados. E o Michael, inclusive, ele não será inscrito na Libertadores, porque a Libertadores permite fazer 3 mudanças na lista de inscritos. O Flamengo contratou 4 reforços nessa janela de transferência: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. Existia a dúvida de quem ficaria fora. Como o Michael está com uma grave lesão, ele não vai ser inscrito na Libertadores. E aí o Flamengo coloca o Gonzalo Plata, o Alexandre e, obviamente, o Alcaraz. Então, enfim, é torcer para o Michael voltar o mais rápido possível e voltar bem, né? Não tem jeito, galera. Repito o que eu falei no vídeo de ontem. Eu não vou ficar aqui crucificando o profissional do Flamengo, crucificando o departamento médico do Flamengo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu só acho que o Flamengo poderia vir a público através de um profissional da área, seja o Fábio, o preparador físico, seja o chefe do DM, Márcio Tanuri, para explicar a quantidade de lesões musculares. O que, se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, o calendário é, entre aspas, normal. O problema é que outros clubes que disputam a mesma quantidade de jogos do Flamengo, ou até mais, não tem essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo tem tendo nos últimos dias. Em 15 dias, são 5 lesões parecidas, lesões musculares. Então, acho que valeria a pena, sim, uma explicação de algum profissional do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, venda no Flamengo. Pois é. Tentaram esconder, mas um tal de Venir Casagrande conseguiu descobrir. Por quê? Igor Jesus está sendo vendido ao Estrela Amadora de Portugal. É isso mesmo, informação que eu recebi um pouco depois do programa SBT Esporte. E assim que eu saí do ar, a pessoa me ligou e falou: Venê, tem um presentinho para você. Igor Jesus vendido para o Estrela Amadora. O Flamengo vai vender 50% dos direitos econômicos desse atleta por 2 milhões de euros. Dá em torno de 12 milhões e meio de reais. E o Flamengo vai manter 50% de uma futura venda. Então, teoricamente, o Flamengo está avaliando esse jogador por cerca de 25 milhões de reais. Eu não acho nenhum absurdo. Inclusive, o jogador já deve viajar nesse sábado para se apresentar ao novo clube, no caso Estrela Amadora, e assinar o contrato válido por 4 temporadas. O Flamengo, inclusive, vai receber esse valor, grande parte, à vista. A forma de pagamento também foi muito boa para o Flamengo, no meu ponto de vista. Eu vi muita gente criticando a venda, mas, gente, o Flamengo está vendendo um jogador que não está tendo espaço. Eu vou até ver a idade dele aqui. Eu até acho que é um jogador com potencial.
Eu acho que é um jogador com potencial. Mas se a gente for parar e analisar hoje no elenco do Flamengo, ele não vai ter espaço, gente. A verdade é essa, ele não vai jogar e cada vez mais ele vai ficar desvalorizado. Então o Flamengo fez bem, é um jogador de 21 anos que vem jogando pouco com o técnico Tite, mesmo alguns jogadores lesionados. É o Léo Ortiz que está jogando como titular. Ele tem 17 jogos esse ano e duas assistências. Ia jogar pouco no Flamengo, cada vez mais ele ia ser desvalorizado. O Flamengo está vendendo esse jogador por 12 milhões e meio de reais e mantendo 50% de uma futura venda. E eu tenho certeza que futuramente vai pingar um valor ainda maior na conta do Flamengo, desses 50%. Então eu acho que o Flamengo fez certo, sim, em negociar esse jogador por essas cifras. E para finalizar, o Flamengo recusou uma proposta do Rio Ave de Portugal, outra informação que eu obtive, para emprestar o centroavante Felipe Lima, do Sub-20. A oferta para o jogador, no ponto de vista financeiro, era muito boa, pois ele teria um bom salário e poderia dobrar o salário se disputasse 10 jogos, pelo menos 45 minutos em campo, pela equipe principal do Rio Ave. A diretoria recusou porque, após conversas com o Tite, entenderam que ele poderia ser usado no profissional. Inclusive, Felipe Lima foi relacionado no jogo contra o Bahia e deve ser convocado de novo pelo técnico Tite para o jogo desse final de semana diante do Corinthians e ficar no banco de reserva. É o anúncio que acabou de acontecer, Rodrigo. A sexta começou animada para o torcedor rubro-negro. Com um sorriso no rosto, a nova contratação do Flamengo não escondeu a felicidade de agora vestir o manto. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Alexandro será o novo camisa 26. Ex-Juventus, ele chegou ao Rio com uma experiência de fora para colocar em prática no rubro-negro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, desde, enfim, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Já é conhecido por Felipe Luiz e chega motivado para as disputas. Outra cara nova que já está no Rio é Carlos Alcaraz e que já foi abraçado pela torcida. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. O argentino de 21 anos já é a contratação mais cara da história do clube, que pagará 20 milhões de dólares pelo jogador. Até agora, o Flamengo já fechou com 4 atletas para o final da temporada. Ontem, a delegação desembarcou após o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia e já segue com foco na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. Michael e De La Cruz passaram por exames onde foi constatado lesão no músculo posterior da coxa direita. Segundo o clube, eles já iniciaram o tratamento. Quem pode pintar novamente é Pedro. Ele segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Gerson também não deve preocupar, apesar de ter se sentido mal quando saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo Brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente. Com a gente no caminho, eu vou te explicar as notícias de hoje no Rio de Janeiro. 18h30 começa o nosso Tá na Hora Rio. Trânsito. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien, listo para jugar. Pagará o Atlético contra o Bahia. Os passaram no clube, recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo Brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente o Gonzalo Plata. Cadê o anúncio desse jogador? O Vene disse que ele já chegou até o Rio de Janeiro. Cadê o anúncio? Tá aqui, na tela. Olha aí. Ah, não tem vídeo não, é só... é um videozinho sem áudio. Muito bem, tá aí, bem-vindo o Plata. O Vene Casagrande já tá no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro. Foi ao CT Ninho do Urubu. Essa hora ele deve estar lá no CT Ninho do Urubu, inclusive, conhecendo os novos companheiros, conversando com o Tite. Vem num momento importante, se a gente for parar e analisar, porque, embora a gente não esteja falando sobre o assunto, mas tem atualização sobre o Michael, a lesão do Michael, uma lesão grave. E ele só deve voltar a jogar em outubro. Ou seja, é um jogador que chega para o setor ofensivo depois da chegada de um jogador para suprir a ausência do Cebolinha por conta de uma lesão grave. E aí é uma chegada importante nesse momento, repito,
Tem também a situação do De La Cruz, que também é uma lesão grave, vai demorar a voltar aos gramados. O Flamengo sofrendo bastante. É posterior de coxa, né? Ambos posterior de coxa, praticamente a mesma lesão, com a mesma gravidade. Repito, lesões graves que vão demorar a voltar aos gramados e o técnico Tite novamente tendo problemas para arrumar a equipe. Então, são reforços importantes nesse momento, inclusive para a Libertadores, porque tinham 4 reforços nessa janela de transferência. Se o Flamengo fosse fazer as mudanças, e obviamente iriam fazer, só poderia fazer 3. Um reforço ia ficar fora. Eu arrisco a dizer que agora esse reforço que vai ficar fora da lista da Libertadores é o Michael, porque se ele vai demorar tanto tempo para voltar, não faz sentido você escrevê-lo. Aí você bota o Gonzalo Plata, o Alexandre e o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz não, ele quer ser chamado de outro nome, que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Carlinhos. Vamos falar Alcaraz para facilitar. Enfim, então o Flamengo vivendo aí a base de muitas lesões, o técnico Tite tendo muitos problemas. Eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico, preparação física do Flamengo, seria leviano e maldade da minha parte. Eu não entendo disso, eu só acho que o Flamengo poderia botar um profissional, no caso o Márcio Tanuri, que é o chefe DM, ou até mesmo o preparador físico, o Fábio, para poder explicar essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo. Repito, eu não tenho como chegar aqui e criticar. Quem sou eu para dizer que a preparação física está errada? Quem sou eu? Ainda mais diante de um calendário que é totalmente absurdo. Sim. E a gente sempre fala isso. Eu só acho que a comunicação do Flamengo poderia ajudar nisso. Não para a gente, jornalista, mas para os torcedores mesmo. É muito interessante. É muito interessante. Porque o Tite, por exemplo, a todo momento ele bota um auxiliar ao lado dele na entrevista coletiva. Por que ele não coloca o Fábio ou até mesmo o Márcio Tanuri? Que aí explica e pronto. E acaba com esse, digamos, debate entre os torcedores. Muito bem, eu também acho isso muito interessante, até porque a gente sabe o que é o futebol para o brasileiro, né, e para o torcedor rubro-negro nesse caso, fica em dúvida de um monte de coisa. Então, às vezes isso vir do próprio clube é muito interessante, até por uma questão de sabedoria, a pessoa entender o que está acontecendo. Gabigol se declara ao Flamengo após homenagem. Ídolo do Flamengo, Gabigol completa 28 anos nesta sexta-feira, dia 30. Apesar de viver um momento de baixa no clube, o atacante não deixa de demonstrar seu carinho pela equipe e até pode estar de saída no fim do ano. O Flamengo preparou uma homenagem especial para o aniversário de Gabigol. O clube publicou um vídeo relembrando momentos marcantes da trajetória vitoriosa do jogador com a camisa rubro-negra. Gabigol, que chega aos 28 anos, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e aproveitou para fazer uma declaração de amor ao clube da Gávea. A publicação destaca gols e estatísticas de Gabigol pelo Flamengo. Após a postagem, o atacante repostou o vídeo em seu stories com a frase que resume seu sentimento: "Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer". No entanto, mesmo com essa demonstração de amor, a relação entre Gabigol e o Flamengo não está em seu melhor momento. Além de ter feito a sua temporada com menos gols desde que chegou ao clube, Gabigol também se envolveu em algumas polêmicas fora de campo. Com seu contrato terminando em breve, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Recentemente, o Palmeiras chegou a ser cogitado como possível destino, mas desistiu de um acerto com o atacante. Atualmente, Gabigol está em fase de recuperação de uma lesão muscular. O jogador já iniciou atividades em campo e há expectativa de que ele retorne aos gramados em setembro. No momento, ele é reserva de Pedro, e seu contrato com o Flamengo vai até dezembro. Números de Gabigol pelo Flamengo. Gabigol soma 294 jogos pelo Flamengo, nos quais marcou 157 gols e conquistou 12 títulos. Ele foi decisivo nas últimas finais da Libertadores em que participou pelo clube, deixando sua marca com 4 gols ao todo nas edições de 2019, 2021 e 2022.